convidar a abrir a palavra de Deus, primeira carta de João, capítulo 1. Quero ler apenas 5 versos. Nós vamos estudar um dos textos mais bonitos em toda a Bíblia, que fala sobre as marcas de uma pessoa que vive de verdade com Deus. O objetivo da primeira carta de João é trazer convicção, certeza da salvação que o cristão tem em Jesus, no Evangelho. É uma carta com um propósito muito específico, muito direto. Em diversas linhas da primeira carta de João, o apóstolo usa uma expressão muito forte. Ele fala assim: é nascido de Deus. Várias vezes ele repete essa frase, mostrando marcas de uma pessoa que nasceu de novo. Não da boca para fora, mas de verdade, que experimentou uma transformação. E essas verdades começam a ser ensinadas já desde o início da primeira carta. Por isso diz assim, verso 5 ao verso 10, diz assim: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, e nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Que a palavra do Senhor, então, ela possa frutificar nas nossas vidas, nas nossas famílias, que nós tenhamos uma reta final de ano abençoada, amém, queridos? Uma reta final de ano, mês de outubro, novembro, dezembro, na presença de Deus, no nome santo de Jesus, amém? Esse texto, então, nos chama das trevas para a luz, das trevas para a luz. Ele começa com o verso 5 que nós lemos, dizendo assim: Deus é luz e nele não há treva alguma. Ou seja, João, ele vai mobilizar essa expressão, essa palavra luz, metaforicamente, quando estão entendendo? Metaforicamente, para se referir a todos os valores, a todas as virtudes, as características, as marcas de pessoas que estão então com Deus, vivendo com Deus. E vai usar a expressão trevas como uma metáfora, uma marca para as pessoas então que estão afastadas dos valores de Deus. E ele mostra então a tragédia de viver em trevas, a tragédia de viver em trevas. E ele vai mostrar 3 marcas então de uma pessoa que está em trevas. Quais são as 3 marcas? Primeira está no verso 6, leia comigo, ele diz assim, é uma possibilidade, se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Sabe qual que é a primeira marca de uma pessoa que está nas trevas? É a hipocrisia, é mentir para os outros. É uma pessoa então que esconde pecados para manter a reputação. A pessoa está mais enrolada que o fio do fone de ouvido, mas ela mantém a pose. Eu já contei 1000 vezes aqui de um colega meu que o e-mail dele é surimicantas@hotmail.com. O e-mail do sujeito fala em língua estranha, mas a vida da pessoa muitas vezes não é assim. Então uma pessoa, muitas vezes, que tem a aparência, ela fala de um jeito de crente, se parece crente, mas não é crente. Eu fui pregar numa igreja anglicana, queridíssima, amigos meus, lá no Recife. E aí, quando eu fui pregar lá, tem pernambucano aí, tá vendo? Teve um glória a Deus aí, olha só. Quando eu fui pregar lá em Recife, nessa igreja, a igreja anglicana é uma igreja evangélica, ligada à tradição inglesa, mas
eles têm algumas vestimentas diferentes. Então, por exemplo, é costume na igreja anglicana, eles usam colarinho clerical, né, igual a roupa dos padres, muito parecido com a roupa dos padres da igreja católica. E aí eu fui pregar nessa igreja, e o pastor, meu amigo, me ligou e falou assim: Davi, olha só, aqui no nosso culto, nós temos o costume de usar o colarinho clerical. Você pode ficar à vontade, né? Você é um pastor batista, você não precisa. Mas se você quiser, né? Assim, ele fez uma recomendação, né? Se você quiser, a gente tem um colarinho para você. Eu falei, você tem um tamanho GG, né? Que eu preciso de um maior, eu falei, né? Pode trazer, eu falei, não tem problema nenhum, não tem problema nenhum. Se tiver, pode mandar, eu uso, não tem problema. E aí, eu estou lá no hotel, toca o telefone do quarto, eu vou atender o telefone do quarto, é o recepcionista. Eu falei, pois não? Ele, Santo Padre, sua roupa chegou. Aí eu falei, o quê? Aí, não, a sua roupa chegou. Ah, sim. Não, querido, pode ir. Espera aí que eu estou descendo aí. Não, Santo Padre, já mandei subir. O senhor fique aí, Santo Padre, fique aí rezando, já está subindo. Aí tocou a campainha. Gente, quando eu abri a porta, a camareira fez assim, bênção, padre. E fez assim, ó, e me entregou a roupa dobrada. E aquilo, assim, eu sou filho de pastor, neto de pastor, bisneto de pastor. Na minha casa até o cachorro é pastor alemão, pastor belga, crente para todo lado, 4 bisavôs pastores, 4 bisavós missionários. Eu peguei, assim, é uma coisa diferente. Mas aí, quem está entendendo o que eu estou falando? Eu fiquei pensando nisso. Por quê? Porque os evangélicos, nós não temos, assim, né, essas vestimentas, mas nós temos um jeito de comportar. Quem está entendendo o que eu estou falando? Um jeito de falar, tem um vocabulário, crente não fala, Nossa Senhora, crente fala, misericórdia. Crente tem as suas maneiras de falar, crente tem os seus adesivos, tem as suas gírias, muitas vezes cada denominação, a Assembleia de Deus é de um jeito, o presbiteriano é de outro, o batista é de outro, mas tem várias coisas comuns. E cada um de nós é assim, isso é normal. Cada um de nós está numa cidade, num contexto, numa nação. O que João está chamando a atenção é justamente isso. Quando nós começamos a confundir o nosso comportamento social, quem está entendendo, amém, queridos? O nosso comportamento com as pessoas, quer dizer, eu estou tendo um comportamento, mas na prática, então a Bíblia chama isso de sepulcro caiado. Sepulcro com cal, sepulcro pintado, arrumado, por fora adornado, mas por dentro ossos podres. Então, isso é algo para a gente pensar, isso é algo para a gente refletir. Primeiro, se eu digo para os outros que vivo uma coisa, mas eu na prática estou vivendo outra, pode ser então, de acordo com João, uma grande evidência que a minha vida então está nas trevas. Quantos estão entendendo? A minha vida está nas trevas. A história de um menino que ele queria muito ir para a balada. Ele queria muito ir para a balada, ele falou, pai, eu quero ir na balada, eu quero ir na balada. E o pai dele falou, não, filho, você não pode ir na balada. Mas por quê, pai? Na balada tem coisa que você não tem que ver. Lá tem uma coisa que você não deve ver, não é para você ir lá. E o menino pequenininho, um dia foi escondido para a balada, e voltou assustado para casa. Chegou o priminho dele, o primo, onde você estava, primo? Eu fui na balada. E o que você viu lá? Meu pai. Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Já viu gente assim? Quer dizer, pessoas que não vivem o que pregam. Esse é então um primeiro ponto. Só que presta atenção, que piora. Olha o verso 8. Diz assim, se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Agora o apóstolo João está dizendo, a pessoa de tanto mentir para os outros se torna um personagem e agora ela acredita na própria mentira. Agora é o auto-engano. Então, a marca do hipócrita é essa falsidade. A marca do auto-engano é muitas vezes as desculpas esfarrapadas. A pessoa que está no auto-engano, ela não enxerga mais o próprio erro. Ela se acostumou, ela se habituou de tal maneira que ela é cheia de justificativas, ela é cheia de estratégias. Pastor Craig Groeschel, benção, pastor Craig Groeschel, tem um livro antigo dele, acho que foi um dos primeiros que foi traduzido para o Brasil, que é O Cristão Ateu. O Cristão Ateu, um livro muito legal. O Cristão Ateu. Ele dá vários exemplos desse comportamento do auto-engano. Por exemplo, o sujeito vai,
leva. O menino leva a namorada para o motel, tem relação e ora, Deus, que ela não engravide. Então é um Frankenstein espiritual. É uma coisa confusa. Quem está entendendo? É uma coisa que está zombando. É uma coisa, a pessoa está com a consciência cauterizada de acordo com o vocabulário paulino. O apóstolo João está usando uma expressão, Paulo chama isso de consciência cauterizada. Quer dizer, bateu tanto que ficou insensível. Quem já viu aquela luta de Muay Thai? Quem já viu? Nunca já viu. Muay Thai, você só dá cotovelada, canelada. Só que o lutador de Muay Thai desde menininho, ele fica acho que batendo o dia inteiro no aço o joelho dele. Sim, ele fica dando canelada no joelho, vira uma lâmina. A luta de Muay Thai é extremamente agressiva. Uma cotovelada que o cara dá assim é a mesma coisa que uma faca. Por quê? A ossificação, quem está entendendo? A ossificação ficou tão cauterizada, tão resistente, não só ele não sente nada, como ele arranca um pedaço do outro. Não só ele perdeu a sensibilidade, cauterizou, ossificou, perdeu a sensibilidade. Então a pessoa quando está no pecado, ela vai perdendo muitas vezes a sensibilidade. Nada toca, ela não se interessa por nenhuma pregação, ela não se interessa pela Bíblia, ela não quer orar, ela tem ojeriza das coisas de Deus, mas ela tem desculpas. Não fui eu que pequei, pastor, ela que pecou em mim, sei. A pessoa começa, não, meus pais me criaram dessa maneira, então eu fiquei endemoniado assim, pastor. A culpa é do pai, a culpa é da mãe. Não, eu tenho TDAH, aí eu distraio e vou para os quintos dos infernos, aí eu volto. A culpa é de Deus, Deus me fez assim. Gente, uma coisa, quem está entendendo, são doenças patológicas, tem que ser tratado. Isso é uma coisa. Outra coisa é safadeza. Outra coisa é a pessoa mentir, entendeu? O auto-engano é uma mentira. É dizer, é possível viver nas trevas e na luz ao mesmo tempo. Não dá. É possível viver no pecado e para Deus. Não dá, você tem que se resolver com Deus. Amém, queridos? A pessoa começa a usar o nome de Deus para promover as próprias vontades. Começa a usar o nome de Cristo para promover a própria agenda. E a mentira faz o pecado parecer ter sentido. Vai criando uma confusão mental tão grande que a pessoa, o que João está dizendo, a pessoa acredita mesmo. Ela sinceramente acredita que as regras se aplicam a todos, menos a ela. E aí chega no terceiro estágio final. Olha comigo o verso 10, não sou eu que estou falando. A Bíblia diz assim no verso 10, capítulo 1 de 1 João: se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus o mentiroso e a sua palavra não está em nós. Agora, meus amados irmãos, a pessoa se colocou no lugar de Deus, é a apostasia. A pessoa abandonou Deus por completo. Essa pessoa diz, Deus está errado e eu que estou certo. Deus não sabe o que faz, eu é que sei o que faço. Então se a marca do hipócrita é a falsidade, se a marca do auto-enganado é viver cheio de desculpas, sabe qual que é a marca de um apóstata? Ele não suporta mais as coisas de Deus. Ele suporta tudo é legal, menos a presença de Deus, menos o culto, menos orar, menos ler a Bíblia. Ele tem uma tolerância infinita a todas as outras coisas. Tudo ele tolera, tudo ele perdoa. Agora Deus, então, seu time de futebol está jogando. Aqui vocês torcem para Avaí, né? Esses times, assim, né? Mais ou menos, né? Já amarraram ali o Avaí, meus irmãos, olha só. Seu time está jogando, o time que você gosta, está jogando, o juiz vai lá, dá 1 minuto de acréscimo, dá 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, você acha pouco, você queria mais, você reclama. O juiz está metendo a mão no meu time, olha aí o juiz, um exemplo, a igreja, o culto atrasa 30 segundos, nunca mais eu volto na igreja. Por quê? Porque você está endemoniado, amém, queridos irmãos? Quem está entendendo? São 2 pesos, 2 medidas. Vai no açougue, chega no açougue, compra a carne vem estragada. Aí você fala, não, vamos dar uma chance para o açougue, tadinho. Aí vai lá, compra de novo a carne, estava ruim. Aí fica dando chance para o açougue. Vem um dia, vai numa programação da igreja, não me cumprimentaram, eu nunca mais vou voltar. Por quê? Satanás na sua vida. A pessoa, pode perceber, a pessoa é um chato com as coisas de Deus.
cri-cri, mimimi. Por quê? Porque não tem Deus, não tem uma gota do Espírito Santo, não tem sensibilidade espiritual, gosta mesmo é do pecado, gosta mesmo é da farra, gosta mesmo é de fazer a própria vontade. Pessoas arrogantes, vaidosas, não se submetem a Deus, não se submetem à palavra. Elas é que sabem o que é melhor. Pessoa não sabe a hora que está com fome, quer dar palpite na Bíblia. Tá misericórdia, gente. Tem limite para ser burro, amém, gente? Tem um limite. O limite é aqui. Passou daqui, já é o jumento relinchando, gente. Você já está jumentizado. Você já está falando coisas sem sentido. Você está afrontando. Tudo que Jesus tocou foi transformado. Ele tocou na história. É antes e depois de Cristo. Tudo que Jesus tocou, Ele tocou na sua vida. É antes e depois dele. Muda. Quando Jesus, meus amados irmãos, chegava num lugar, de acordo com o Evangelho de Mateus, Jesus chegava, Mateus 9 diz que Ele anunciava as boas novas, Ele ensinava sobre o reino de Deus e Ele curava os enfermos. É por isso que quando chega uma igreja num lugar, logo vai ter a pregação do Evangelho, mas vai ter uma escola, vai ter uma universidade, vai ter ensino, e logo vai ter os hospitais, logo vão ter orfanatos, vai ter cuidado com as pessoas, amém? Você pode dar uma glória a Deus pelo trabalho da igreja de Jesus? Foi a igreja que criou os hospitais. São Basílio Magno, da igreja bizantina, no ano 369, inventou a instituição hospitalar, não existia hospital. Como nós conhecemos hoje, um lugar dedicado a cuidar das pessoas. A primeira definição de hospital, no dicionário francês, é assim: um lugar para cuidar da alma das pessoas, da salvação e da saúde física também. Era um complemento. A ênfase estava no cuidar da alma, na espiritualidade. Queridos irmãos, a cruz antes de Cristo era um símbolo de tortura, era um símbolo de morte. O Império Romano impunha sobre os seus inimigos, mas Jesus passou pela cruz. Hoje Ele é o símbolo da cura, da salvação, dos remédios. Louvado seja o nome de Deus por Jesus Cristo. Aplauda a palavra viva. Aplauda aquele que vive e reina. Jesus. Então, meus amados irmãos, não dá para você se tornar um apóstata. Salomão, na Bíblia, é um exemplo. Salomão, na juventude, amava Deus, servia a Deus. Mas vai olhando o que a Bíblia diz sobre o final da vida de Salomão. No meio do caminho ele se perdeu. No meio do caminho a Bíblia diz que Salomão começou a amar as mulheres estrangeiras. E ele ficou, por causa desse amor para as mulheres estrangeiras, ele começou a construir altares idólatras para agradar essas mulheres. Ele fez um altar, construiu, gastou recursos para fazer um altar para Astarote, a Bíblia diz no primeiro livro de Reis. Um altar para Moloque, o abominável deus dos amonitas, onde crianças eram sacrificadas no altar de Moloque. Como diz o John Milton, um altar cheio de sangue de inocentes, um altar cheio de lágrimas dos pais. Meus amados irmãos, que Deus guarde as crianças brasileiras, que Deus guarde os nossos filhos, que Deus guarde os netinhos, as novas gerações. Mas como é possível, gente? Salomão, no começo da vida, o que adianta você construir um templo para Deus, se no final da vida você vai construir um altar para Moloque, um altar para Astarote? Leia você mesmo, leia com seus próprios olhos, escute com os próprios ouvidos o que Salomão diz no final de Eclesiastes. Sabe como é que podia chamar o livro de Eclesiastes? O nome alternativo para Eclesiastes podia ser Volta que deu errado. Volta que deu errado. Porque ele chega no final da vida e ele vai dizendo, durante Eclesiastes ele diz: eu me tornei, e tudo verdade, eu me tornei o rei mais famoso de Israel. Nunca houve um rei tão poderoso em Israel como eu. Nunca houve um rei tão aclamado em Israel como eu. E ele diz: e eu não me neguei nenhum prazer. Eu me entreguei a tudo. Mas lê o final. No final ele fala: mas jovens que estão me escutando, eu que andei um pouquinho mais que vocês, não sigam esse caminho. Lembra do teu Criador. Não vale a pena seguir esse caminho. Ele diz: aqui está a conclusão de tudo que eu me entreguei a tudo. E aqui está a conclusão. O que vale a pena é temer o Senhor e obedecer os seus mandamentos. Porque no final você vai prestar contas, quer seja boa a sua vida, quer seja má. E termina. Eclesiastes é um livro bíblico que termina, sabe, com aquele gosto assim agridoce, não é? Um pouco amargo. Na verdade, não é, seria amaro doce, não sei nem se isso existe. É um pouco azedo, é um pouco amargo e doce. Tem momentos de ternura no livro de Eclesiastes, tem inteligência, sabedoria, mas ele ao mesmo tempo é pontuado, quem está entendendo, com uma certa tristeza, com um certo, puxa, não precisava passar por isso. Então, meus amados irmãos,
o diabo, o projeto dele para a sua vida é esse, é tirar a tua pior versão de você, é te levar de mal a pior. Foi Jesus que falou isso. Mateus capítulo 12, Jesus ele diz assim: quando um espírito imundo sai de um homem, procurando descanso, ele não encontra e volta com 7 espíritos piores. E o estado final daquele homem é pior do que o início. Por quê? Porque o espírito imundo saiu. Para pensar o que Jesus está falando. Quando o espírito imundo sai procurando descanso. Tem gente tão chata que até o demônio tira férias da pessoa. Eu não estou aguentando mais, deixa eu descansar. Aí ele vai, sai. Aí ele sai, aí ele volta. E aí a casa está adornada, mas está o quê? Vazia. Ela está arrumada, varrida, adornada, porém está vazia. E aí ele entra com 7 espíritos piores. Esse é o projeto do diabo. Mas sabe qual que é o projeto de Jesus para nós? O projeto de Deus para nós? Nos tornar cada vez mais a imagem e semelhança de Cristo. Projeto de Deus. Não é tirar a sua melhor versão. Não seja você mesmo. Seja melhor. Amém, queridos irmãos? Seja como Jesus. Romanos 8, 29 diz assim, que o propósito de Deus é nos formar conforme a imagem do seu Filho. O propósito de Deus é esse. Jesus nos chama para isso. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O projeto de Jesus é esse. É te tornar uma pessoa bem-aventurada. Uma pessoa pobre em espírito. Uma pessoa quebrantada. Uma pessoa mansa. Uma pessoa que tem fome e sede de justiça. Uma pessoa misericordiosa, uma pessoa pura de coração, um pacificador, uma pacificadora, alguém que tem força, resiliência em Deus, para ser até mesmo perseguido por causa da justiça. Suporta injustiças, suporta calúnias por causa de Jesus. Por quê? Porque você já foi crucificado, já não é você que vive, Cristo vive em você. E é isso que Paulo experimentou na vida dele. Então é completamente diferente. Alguém que saiu das trevas para a luz. É alguém que não faz sentido ser hipócrita. É alguém que reconhece os seus erros. É alguém que não faz sentido ficar auto-enganado. Porque é alguém que deixou de acreditar em si e acredita na palavra de Deus, no próprio Senhor Jesus. É alguém que não quer mais liderar a própria vida, mas quer seguir os passos do Galileu. Amém, queridos? É alguém que não faz sentido mais apostasia, uma vida sem fé ou uma vida com fé em si mesmo. É alguém que se entregou, se rendeu completamente ao Senhor. E aí é tão bonito, porque então João, ele vai colocar então 2 atitudes que podem nos levar para a luz. A minha pergunta: quem quer ir para a luz onde Cristo está? Fala comigo então 2 palavras, diga assim: comunhão e confissão. Mais uma vez, didaticamente, mais uma vez de propósito, para você fixar isso essa noite, eu quero que você saia com essas 2 palavras no seu coração. Fala comigo assim: comunhão e confissão. E a última vez, comunhão e confissão. Primeiro, comunhão, verso 7, diz assim, olha comigo, ele diz, o apóstolo João: se porém andarmos na luz, agora não é trevas mais, agora é na luz. Olha como é que é a diferença. Se andarmos na luz, como ele está na luz, temos o quê? Comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Sabe qual que é a primeira marca de alguém então que está na luz? Comunhão. Ele fala de comunhão no verso 3, no verso 6, no verso 7, ele fala 4 vezes em 3 versos a mesma palavra, comunhão. Olha aqui no verso 3, proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Aí ele diz assim ainda no verso 3, nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus. No verso 6, ele diz, olha só, se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas estamos nas trevas, é mentira. Mas no verso 7, agora, se estivermos na luz, como Ele está na luz, aí sim, temos comunhão uns com os outros. Então, comunhão é uma palavra enfatizada, não é algo supérfluo, não é algo que eu encaixo, é o núcleo da nossa própria vida, amém, igreja? Comunhão com Deus me leva a ter comunhão com as pessoas. Quer saber alguém que tem comunhão com Deus? Olha se essa pessoa também tem comunhão com as pessoas. É um primeiro indício. É um primeiro indício porque João está dizendo que quem está na luz quer estar na presença de Deus.
quer estar onde Deus está, não quer visitar Deus de vez em quando, quer habitar na presença de Deus, amém? Por isso que Jesus falou, olha só, se você de verdade, né, é um discípulo, uma discípula, não ore como os hipócritas. O hipócrita só ora na frente dos outros. O hipócrita só ora quando tem alguém olhando. O hipócrita gosta de sentar nos melhores lugares. Aí Jesus falou, você ora no teu Pai que está em secreto, porque o Pai que está em secreto te recompensará. Jesus está ensinando, não esconder as orações. Daniel, no livro do profeta Daniel, tinha uma lei proibindo orar, e ele orou de janela aberta, ele não queria esconder a oração dele. Aliás, eu acho impossível esconder. Quando você ora, as pessoas sabem. Quando você ora, as pessoas logo ficam sabendo, as nossas orações escorrem de nós. Agora, o que Jesus está dizendo, não é isso. Ele está dizendo o seguinte, que a ênfase da oração é uma comunhão verdadeira, amém, igreja? Que a oração é comunhão. Então, meus amados irmãos, comunhão com Deus, através da leitura da palavra, através, meus amados irmãos, então desse derramar, despejar a sua alma diante de Deus. Às vezes você é alguém que despeja o tempo inteiro a sua alma diante dos outros, mas não coloca diante de Deus, né? A ansiedade hoje, por exemplo, a ansiedade é o maior desafio da saúde mental no mundo hoje, né? Inclusive esqueci de falar, nós estamos lançando um livro hoje aqui em Florianópolis, louvado seja Deus, além da ansiedade. Louvado seja Deus, aplaudo o Senhor Jesus. A ansiedade, ela é o maior desafio, ultrapassou a depressão. O Brasil é o país mais ansioso do mundo, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, com vários levantamentos, 9,6% dos brasileiros. O segundo, terceiro, quarto, quinto lugar, Nova Zelândia, Paraguai, Austrália, são nações na casa dos 7% a ansiedade. O Brasil é um país extremamente ansioso, extremamente ansioso. E aí, quando você está ansiosa, o que você faz? Não é assim, vai para a internet, fala com todo mundo fala os seus problemas, e não faz uma oração diante de Deus. Olha Filipenses 4:4, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, com orações, súplicas e ações de graça, apresentem os seus pedidos a Deus. Então, antes de amarrar o diabo, amarre sua boca, amém, querido? Peraí, eu vou colocar diante de Deus, eu vou falar primeiro com o meu Senhor, eu vou falar primeiro com aquele que me criou, eu vou ter comunhão com Deus. Se você não tiver comunhão com o Senhor, fica muito difícil, meu amado irmão. Então, Jesus orava no silêncio, Jesus tinha comunhão com Deus. Você não quer ter comunhão com Deus? Jesus, nos momentos decisivos, no Getsemane, estava orando antes da crucificação. No início do ministério, estava orando antes de escolher os discípulos. Ele estava no deserto jejuando. Então, o bonito desse texto de 1 João é que se estivermos na luz, então, onde Deus está. Porque ele está dizendo o seguinte, Deus é luz. Então, vamos comparar, tem uma lâmpada de onde sai luz. Ele está dizendo, Deus é luz. Então, se eu estou andando na luz de Deus, quer dizer, se eu estou perto de Deus, eu estou na luz. E ele vai dizer, se eu estiver na luz, eu vou ter comunhão com os meus irmãos. Então ele está dizendo que uma consequência natural de ter comunhão com Deus é também ter comunhão uns com os outros. É não ser então uma pessoa insuportável, louvado seja Deus. É ter amigos, é ter prazer de estar com o outro. Quem não tem amigo tem bafo, meus irmãos, é uma coisa muito séria. Porque ninguém fala a verdade para você, ninguém, você abre a boca, a pessoa fala, ó, fecha a boca, se o coveiro vier, vai jogar terra na sua boca aí dentro. Vai pensar que tem alguém morto dentro de você. Por quê? Porque você não tem um amigo, você não tem alguém que fala a verdade. São melhor os beliscões da verdade do que os beijinhos da traição, de pessoas que querem te enganar, de pessoas que não querem o teu bem de verdade. Então, meus amados irmãos, tem gente que é tão chato que mora sozinho e foge de casa, está repreendido. Eu vi Lucas um dia, hein, Thaís, um menino orando num culto, ele orava assim, eu me repreendo em nome de Jesus. Ninguém repreendeu ele mesmo se repreendeu. Ele mesmo foi e orou. Então, João está dizendo que nós precisamos o quê? Abraçar. Nós precisamos saudar uns aos outros, beijar uns aos outros, aconselhar uns aos outros, carregar os fardos uns dos outros. Um abraço seu pode renovar o mundo de uma pessoa essa noite. Sabe? Carregar o fardo, se importar. Isso vai te trazer para a luz. Agora, a pessoa que não tem amigos, não quer falar com ninguém,
tudo tem vergonha, tudo. Aí é uma timidez destruidora, porque é mais do que timidez. Quem está entendendo o que eu estou falando? O objetivo do diabo é você ficar sozinho. O propósito dele é esse, é você não ter amigos, é você não ter com quem abrir o coração, sabe? Então nós precisamos, é diferente ser amigo de ser amigável. Ser amigável, você não está fazendo mais que a sua obrigação. É cumprimentar a pessoa, é ser educado. Só que assim, dos padrões do Senhor Jesus, isso aí é algo mínimo. Isso é algo você não precisa ser crente para cumprimentar os outros. Faz parte, os teólogos chamam isso de graça comum. É algo que até os animais são assim. Os cachorros se cumprimentam. Passarinho, eles se cumprimentam. Quer dizer, é algo que Jesus falou. Até os pagãos fazem isso. Até os gentios. Agora, o cristão não. O cristão ele ora por quem o persegue. O cristão é chamado a outro tipo de envolvimento. O inimigo, eu tenho que amar o inimigo e orar por quem me persegue. Quem disse que é fácil? Jesus falou que o caminho é estreito. Ser cristão é algo difícil. Fácil é ser demoniado. Ser cristão tem que renunciar, tem que carregar a cruz. Ser um cristão, esse negócio, se a vida der um limão, devolve uma limonada. Isso é para quem não tem Deus. Para quem tem Deus, a vida te dá um limão, você devolve açaí, granola, banana fatiada. Amém, queridos irmãos? Se a vida te dá uma rasteira, você dá um mortal. Aleluia! Porque com Jesus é diferente. O Espírito Santo dele está sobre a sua vida, está sobre a nossa vida. Não é na nossa força, é na força do Senhor. Então, alguém feriu, você dá outra face. Alguém pediu a túnica, você dá a capa também. Jesus falou, alguém mandou você caminhar uma ilha, você dá 2 milhas. O amor de Cristo é assimétrico, é desproporcional. Porque fomos amados por Ele, nós também podemos amar. Porque fomos perdoados por Ele, nós também podemos perdoar. Agora, quem não viveu e não experimentou esse perdão, não consegue perdoar, não consegue ter misericórdia, não consegue amar. Quem está entendendo? Amém, queridos? A graça de Deus transborda em nós. Nenhum de nós merece nada, meus irmãos. Se nós passássemos nesses telões, tudo aquilo que você fez na sua vida, que vergonha você ia passar. Todos nós, se passasse a vida de todos os seres humanos aqui, do Billy Graham, ele ia ficar com vergonha. Se passasse a sua vida essa semana, misericórdia. Se passasse o que você pensou hoje no telão, olha o desespero de vocês. A Bíblia diz com muita clareza, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas graças a Deus por Jesus Cristo. Ele viveu em santidade perfeita. Então nós devemos estar ligados nele. Se estivermos ligados nele, nós vamos amar as pessoas. Romanos 5,10 diz isso. Diz assim, que ele nos amou quando nós éramos inimigos dele. Então quando você recebe esse amor, você consegue então orar mais pelas pessoas, interceder. Eu e minha esposa Natália, nós fizemos um compromisso esse ano. Sabe, eu quero te desafiar a orar mais, a ser um amigo melhor. Às vezes você só reclama dos outros, mas nunca parte de você uma atitude. Eu quero ser um amigo melhor, eu quero ser uma amiga melhor. E eu e a Natália, nós fizemos um grupo no WhatsApp só para orar por amigos. O grupo chama Gatos Intercessores. Amém, queridos? Só eu e a Natália. E aí, a gente coloca regularmente a foto de um casal, de uma família que nós amamos, os nomes dos filhos, e a gente fica uma semana orando por aquele casal. A gente liga, fala, e aí cara, vocês estão precisando de alguma coisa, como que a gente pode orar por vocês? Quer dizer, é um jeito que eu e a Natália estamos encontrando de orar mais pelos amigos, de sermos mais intencionais. Você recebe essa palavra, amém? Sermos intencionais, por quê? Porque a Bíblia está dizendo que quem está na luz tem comunhão, quem está na luz tem sensibilidade, quem está na luz se importa. Seja importante para alguém, seja importante na história de alguém. Não porque você vai receber coisas em troca ou não, mas simplesmente porque Jesus comandou. Simplesmente porque a graça de Jesus está sobre a sua vida. Então ore por alguém, marque a história de alguém, presenteie alguém. Sabe, o diabo trabalha para te levar à solidão. Eu quero orar primeiro por esse ponto. Abra sua mão, comunhão. Deus, nós oramos em nome de Jesus. Seja um final de ano de perdão, seja um final de ano de reconexões, seja um final de ano, ó Deus, onde nós vamos sair da mesmice, sair das reclamações provincianas, sair, ó Deus, das mesmas ladainhas, as mesmas lamúrias, que haja uma nova atitude em nós, a partir do Senhor,
comunhão com Deus, comunhão com as pessoas. Queremos, ó Deus, deixar de ser pessoas arrogantes, egoístas, que pensam que só o nosso problema importa, só a nossa dor importa. Nos ensina isso essa noite, Senhor. A palavra diz: se tivermos andando na luz, teremos comunhão uns com os outros. Que seja um final de ano surpreendente nos nossos relacionamentos. Nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja diz amém. Aplauda o nome de Jesus, palavra viva. E para fechar, diga comigo: confissão. Comunhão, confissão, comunhão, confissão. Como que eu posso estar na luz? Comunhão, confissão, comunhão, confissão. Comunhão com Deus, comunhão com o próximo e confissão. Último verso, verso 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda alguma parte da injustiça ou toda. Não diz Ele é fiel e justo para perdoar parte da injustiça. O sangue de Jesus é suficiente. Ele disse na cruz: está consumado. O sangue de Jesus é desconcertante. O amor de Deus, Paulo diz, nos constrange. Nos constrange. Então, meus amados irmãos, Provérbios 28, verso 13 diz assim: o que encobre suas transgressões jamais prosperará. Então a promessa desses textos bíblicos é para aquele que confessa. E nós somos incentivados a isso. Não na nossa própria força, mas na força do Senhor. Amém, querido? Deixa eu tirar aqui que eu fiquei com calor. Então, queridos, nós precisamos de confessar. Justificar um erro é errar de novo. É permanecer nas trevas. Olha só a frase da Corrie ten Boom. Ela diz assim: não existe promessa na Bíblia para desculpas perdoadas. Existe promessa para pecados confessados perdoados. É muito legal, né? Nenhum lugar da Bíblia fala: deem desculpas esfarrapadas e serão perdoados. Não tem. Agora, o texto tem: se confessarmos, tem uma promessa: vocês serão purificados de toda injustiça. É um mistério para nós. A justiça dos homens não funciona assim, mas a justiça de Deus funciona assim. A graça de Deus é diferente. Então é isso que é a beleza do Evangelho, meus amados irmãos. Ninguém se esconde de Deus. Ninguém se esconde de Deus. Nenhum de nós se esconde de Deus. Não tem como, não tem essa possibilidade. Ele é o Rei dos Reis, Criador dos céus e da terra. Ele é eterno, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Antes de criar todas as coisas, Ele já existia. Por definição, Ele é autoexistente. Ele é incriado, todo poderoso, é o Shaddai. Eu sou o que sou. Javé foi o que Ele disse para Moisés na sarça ardente. A autorrevelação do nosso Senhor. Uma vez perguntaram, para Santo Agostinho, perguntaram assim: Santo Agostinho, o que Deus fazia antes de criar o mundo? Aí Agostinho respondeu: eu já sei o que Deus fazia. Ele estava fazendo o inferno para mandar para lá quem fizesse essa pergunta. É isso que Deus estava fazendo. Claro que Agostinho estava brincando. Os textos dele são bem-humorados, os textos de Santo Agostinho, muito espirituoso, né? Ele criou um gênero literário, né? A autobiografia é uma criação de Santo Agostinho. Não existia esse gênero literário. As Confissões de Agostinho, muito legal. E Agostinho fez esse gracejo no comentário de Gênesis contra os maniqueus. Agostinho era um maniqueísta. Ele achava que era tudo ou nada, o bem e o mal estavam lutando o tempo inteiro. Até que ele ouviu o Evangelho e entendeu que Deus está acima de todas as coisas. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Que diante de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Que Jesus triunfou de modo definitivo. Que Ele é o Alfa, o Ômega. Que Ele é o Príncipe da Paz. Ele entendeu isso. Isso é maravilhoso. Então ele escreveu Confissões. Confissões. Olha o que o texto está dizendo. Ele está dizendo: se confessarmos. Aqui tem um condicional. É se confessarmos. Se você confessar, tem a promessa. Você vai ser purificado de toda injustiça. Agora, se você guardar, não tem o que fazer. A confissão não muda o conhecimento de Deus. Deus já sabe todas as coisas. Quantos estão entendendo? Mas a confissão não muda Deus, mas muda você. A confissão muda você.
Acã, ele pegou despojos de guerra proibidos, escondeu. E teve, se você ler Josué, ele teve várias oportunidades de confessar o pecado dele. Várias oportunidades. Eles conquistaram um povo e tinham uma ordem muito clara. Gente, os comandos de Deus, eles não deixam dúvidas em nós. Por isso que é luz ou trevas. Tem coisas na vida que a gente fica numa neblina. Só que tem coisas que são claras. É ou não é? Quem está entendendo? Tiago 4,4 diz assim: quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Existem comportamentos que agradam a Deus, existem comportamentos que desonram o nome do Senhor. Não se pode, Jesus falou, não se pode servir a dois. É uma impossibilidade espiritual. Não dá para servir Deus e a mamon, o dinheiro. Que é por isso que nasce a ansiedade. Aí ele vai falar, não se preocupe. Por quê? Porque o coração da pessoa está dividido, ela não sabe quem ela serve. Se você quer seguir dois caminhos que são diametralmente opostos, você vai se partir no meio. É uma impossibilidade. Jesus falou, não dá para uma árvore boa dar maus frutos, uma árvore má dar bons frutos. Então, meus amados irmãos, nós vemos Deus dando oportunidades para Acã. Acã não podia fazer uma coisa, e aí eles pegou os despojos e escondeu na cabana dele. Aí Deus falou assim, Josué, nós vamos chamar então agora tribo por tribo das 12 nações de Israel. E cada tribo vai vir, cada clã, e de cada clã, cada família vai passar na frente. É um desfile nacional. Um desfile nacional. E aí quando for a pessoa, Deus vai revelar que foi esse que roubou e escondeu. Imagina a raiva da nação. Fala logo, infeliz. Não falou, ficou escondido achando que estava escondido de Deus. Não falou. Chance. Adão, quando Deus perguntou, Adão, onde está? Não é porque Deus não estava vendo Adão atrás da folhinha de figueira. Não fala que a fruta proibida era a maçã. Não existe isso na Bíblia, viu, gente? Está vendo muito Branca de Neve, viu? Não tem maçã. Fala é o fruto proibido da árvore do conhecimento do bem e do mal. Só que diz que quando Adão se escondeu, ele se escondeu em folhas de figueira. Isso fala. Alguns intérpretes da Bíblia hebraica falam que é o figo, né? Mas isso aí a Bíblia não fala. A Bíblia fala que ele se escondeu nas folhas. Você acha que Deus não estava vendo? Quando ele fala onde está Adão, não é porque ele não estava vendo Adão, é para Adão perceber que ele não estava no lugar que deveria. Amém, queridos? É para trazer consciência. Sara deu risada de Deus escondida na tenda dela, e Deus viu. O rei Davi tentou de todo jeito esconder o pecado dele. Até eu e você em Santa Catarina sabemos. 2000 anos depois. Está na novela da Record, gente, não tem mais jeito. Fizeram filmes. Quando terminar o The Chosen, eles vão fazer Davi de novo. Até nós, 3 mil anos. Você quer esconder? Deus pôs na palavra dele, eterna para sempre, sempre, amém. Então, a confissão é a atitude mais inteligente de uma pessoa que tem temor de Deus. Você recebe essa palavra? Diz assim o Salmo 51. Olha a diferença agora de Davi, o salmo do arrependimento dele. Quando ele vai então e fala com Deus. E no Salmo 51, entre tantas coisas lindas e maravilhosas desse salmo, diz assim, verso 17, que um coração contrito Deus não desprezará. Olha que promessa maravilhosa. Um coração contrito. Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Gente, eu já tive várias orações não respondidas. Todos os dias eu acho que eu tenho orações não respondidas por Deus. Tem outras orações que eu não fiz, Deus me responde. Olha que paradoxo. Coisas que eu nunca pedi a Deus, súplicas que eu nunca fiz. Tem graças, você já aconteceu isso com você? Às vezes você está orando, pedindo uma bênção de Deus que não acontece. E aí, mas de repente Deus te dá 10 bênçãos, outra bênção que você não pediu. E fala, meu Deus, Deus me deu isso aqui, eu nunca pedi isso aqui. Tem gente que se mata por isso aqui, eu nunca pedi isso aqui, Deus me deu. Olha como que Deus é. Então Deus é maravilhoso. Agora, a oração de confissão, Ele está nos incentivando a fazer. Quantos recebem? Essa é uma oração que tem promessa. Essa é uma oração explicitamente incentivada para mim e para você. Se vocês confessarem os pecados, Ele é fiel e justo para perdoar. Então,
Vamos colocar diante de Deus a nossa vida agora mesmo. Arrependimento é a postura que nós tomamos em relação aos nossos erros. Um grande problema que nós não pedimos perdão a Deus é porque nós aprendemos muito pouco com os nossos erros. Aí cometemos o mesmo erro todas as vezes, que a gente esquece o nosso erro. Então você errou, querido irmão, no erro nós podemos encontrar um caminho com a graça de Deus, se confessarmos os nossos pecados. Eu quero encerrar com isso. Deus, Ele não se impressiona com o quanto você sabe, mas Ele se alegra com o quanto você obedece à palavra dEle. Quanto que você se rende. Desconfie de si mesmo essa noite. Desconfie de si mesmo. Não se permita certas coisas. Sabe? Agora você errou, meu amado irmão, coloca diante de Deus. Coloca diante de Deus. Pois se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Feche os seus olhos, eu quero orar por todas as famílias. 1 minuto de oração. 1 minuto de oração. Se você quiser ficar de pé no seu lugar, agora você e Deus. Se você quiser pegar aí na mão da sua esposa, famílias que estiverem juntas, 1 minutinho de oração. 1 minutinho de oração. Senhor, nós, baseados na Tua palavra, queremos orar essa noite. Perdoa-nos, ó Deus. Não porque nós merecemos, não, ó Deus, porque queremos exigir, mas porque a Tua palavra nos apresenta por essa promessa. Nós não queremos viver, Deus, nas trevas. Nós não queremos viver, ó Deus, as nossas vidas, nossos poucos dias nessa terra, Senhor, de uma maneira inconsequente, de uma maneira fria, de uma maneira egoísta, de uma maneira, Senhor, onde nós fechamos os olhos, os ouvidos, o coração para a Tua palavra, para os outros. Não queremos fazer amigos, não queremos nos relacionar, só pensamos em nós mesmos. Tira, Senhor, as desculpas esfarrapadas de nós. Ó Deus, que seja, Senhor, uma virada de ano abençoada. Seja, Deus, uma conclusão de ano diferente, Senhor. Nós não queremos continuar plantando os mesmos erros para colher os mesmos erros. Nós queremos plantar no Espírito, para do Espírito colher a vida eterna, como nos ensina a carta de Gálatas. Não queremos semear na carne que leva à destruição. Ó Deus, a Tua palavra diz que, ó Deus, o Senhor é luz, a luz do mundo. O Senhor Jesus nos ensinou que nós somos a luz do mundo. Mas se a lâmpada estiver escondida, não vai iluminar, não vai resplandecer. Queremos, ó Deus, ser famílias abençoadas, viver uma comunidade abençoada. Nós oramos essa noite, ó Deus, por comunhão e confissão. Nós oramos essa noite, Senhor, por restauração. Nós oramos, ó Deus, essa noite por novos hábitos, novos comportamentos que irão honrar o Teu nome. Fica de pé no seu lugar agora, meu querido irmão e minha querida irmã. Erga suas mãos e agora 1 minuto de gratidão. Só agradeça agora, 1 minuto de louvor. Agradeça o Senhor por Jesus Cristo. Agradeça pelo sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Agradeça o Senhor Jesus pela misericórdia, pela graça dEle. 1 minuto de louvor, 1 minuto de louvor. Vamos louvar juntos ao Senhor.
pessoa que está ao seu lado. Glória a Deus, você pode Boa ir noite, gente. em paz para sua casa. Amém.